Quando alguém falece, então essa pessoa deixando bens, os seus herdeiros terão direito à partilha desses bens, né? O que a gente chama aí de inventário. Então, o inventário é necessário? É necessário para poder fazer a divisão formal desses bens. Aí eu estou aqui com uma amiga muito querida, a Karen, né? Ela veio hoje participar do programa com a gente, falando sobre simulação realística. Ela tem uma empresa de atores e trabalhando com isso. E eu conversando com ela, e ela me falou que, inclusive, ela tem muitas dúvidas a respeito disso. Demais. Karen, me fale, que dúvida que você tem? Conta para mim. Olha, são várias, mas algumas. Quais são os primeiros familiares a ter direito na herança? Bom, vamos lá, gente. Havendo bens a ser partilhados quando do falecimento de alguém, né, deixou bens, morreu, deixou lá, sei lá, um terreno, uma casa, bens imóveis, bens móveis, dinheiro, aplicação, joias, ações, empresas, tudo isso vai integrar o que a gente chama de Montemor, né? Vai integrar o patrimônio a ser dividido entre os herdeiros. Então, existem herdeiros que são necessários. Por exemplo, filho, na falta do filho, o filho dele, o neto, o cônjuge, pai, mãe, que são os ascendentes. Então, descendentes, aquilo que vai para baixo, né? Os filhos, netos e tal. Os ascendentes, aquilo que é para cima, os pais, avós. E cônjuge ou companheiro. Então, esses são os herdeiros necessários. E tem muita gente que tem a dúvida se o irmão é herdeiro necessário também. Não é. E sabe por que que tem essa diferença? Herdeiro necessário é aquele que obrigatoriamente tem que ter alguma coisa para partilhar. Se tiver bens, tem que deixar alguma coisa para ele, pelo menos 50%. Então a pessoa, antes de falecer, ela fez um testamento, só para você entender. Fez um testamento. Nesse testamento ela deixou 50% dos bens disponíveis, né, da meação disponível dela, que é 50%, para instituição de caridade X. Pode fazer isso? Pode. E os herdeiros necessários? Vão ter 50% do patrimônio. Por isso que são herdeiros necessários. Necessariamente tem que deixar 50% do patrimônio para os herdeiros necessários. Entendi. Ele não pode deixar 100% para uma terceira pessoa ou para quem ele quiser. Não. Entendi. Ele pode deixar até 50%, ele pode doar, ou ele, é o que a gente chama de parte disponível dos bens. Ele pode doar, ele pode deixar em legado, né? Ele pode deixar em testamento, mas até 50%. 50% do patrimônio, obrigatoriamente, tem que deixar para os herdeiros necessários, que são esses que a gente conversou. Filhos, netos, pais, avós e cônjuges, né? E aí toda a descendência e a ascendência. Isso são herdeiros necessários. Irmão não é herdeiro necessário. Então, se eu tenho um patrimônio, eu quero deixar 100% do meu patrimônio em testamento para a instituição de caridade X, eu posso? Posso. Não tem que deixar nada para o meu irmão. Ele não é herdeiro necessário. Nossa. Entendeu? Entendi. Boa, né? Muito boa. Você falou do cônjuge já, né? Sim. Companheiro. Ele tem direito na herança junto com o filho? Sim, ele tem direito. Veja bem, depende. Onde há meação, não há herança. Ou seja, vamos lá. Eu faleço e eu tenho 100 mil reais na poupança. Só, né? Tem 100 mil reais na poupança. E eu era casada em comunhão universal de bens, que aí entra a questão do regime de bens, que a gente já explicou também isso aqui numa outra oportunidade. E aí, o meu filho vai ficar com 50%, o meu companheiro vai ficar com 50%, companheiro ou marido.
A lei não distingue mais. Antes tinha um artigo que dizia que quando era companheiro recebia menos na herança e não tinha direito ao uso real da habitação como a esposa tinha, que é ficar usando o imóvel até morrer. Entendeu? Aí foi lógico que foi questionado no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade desse artigo, porque na nossa Constituição fala que o cônjuge, que é marido, mulher, né, esposa, esposo, é equiparado a companheiro ou companheira na união estável, que é quando não tem lá a formalização do casamento, a pessoa só mora junto, né? Como dizia minha avó, juntado de boa fé, casado é. Então, a Constituição acha isso também. Então, como é que, em termos de patrimônio, tinha diferença? Claro. Aí o Supremo Tribunal Federal disse exatamente isso. Esse artigo é inconstitucional. Então, julgou inconstitucional esse artigo. E hoje em dia já existe a equiparação, então, do cônjuge com o companheiro. E quando a gente fala cônjuge ou companheiro, não interessa se é heterossexual, homossexual, não interessa. É companheiro, é companheiro e pronto. Tem uma quantidade de tempo juntos, companheiros? Para a união estável? Não. Não mais? Tem, porque eu acho que antes tinha 4 anos. Não. Para comprovar a união estável, basta que a pessoa comprove que viviam como se um casal fosse, como se família fosse. Porque é diferente o namoro da união estável. Tem muito namorado que vai morar junto, agora na pandemia, para a gente evitar de ficar com a família, que são idosos e tal, foram morar junto. Mas eles não vivem em união estável, eles continuam sendo namorados, porque eles não estão juntos com o intuito de formar uma família. Eles não têm o ânimo de formar uma família. Eles não se apresentam como se casados fossem. Eles se apresentam como namorados, que é o que eles são. Entendeu? Então, na dúvida, faz um contrato de namoro. Melhor coisa. Eu faço. Boa. Boa. Esses 100 mil reais foram adquiridos por mim e pelo meu marido. Certo? Foi conquista nossa depois do casamento. Então, ele vai ter a meação, porque metade já é dele. É dele, 50% é dele, então 50 mil é dele. Os outros 50 mil ele não tem direito, onde há meação não há herança. Então, ele é meeiro, quem vai herdar os outros 50 mil é só meu filho. Se esse 100 mil tivesse uma parte que viesse de antes do casamento, que a gente chama de bens particulares, aí ele ia ter direito a 50%, que é a meação dele, que ele me ajudou, mas lá tem 30 mil que veio antes do casamento, era uma poupança que eu tinha antes de casar, então são bens particulares meus. Aí ele vai ter direito, junto com meu filho, nesses 30 mil. Nossa. Sim, as pessoas falam, eu vou casar com separação total de bens. Não, porque no final, se houver sucessão, o cônjuge, mesmo casando com separação total de bens, vai ter direito também, vai ser herdeiro também. Como é isso? Então, meio que não adianta. Não. Não. Só não vai ter acesso a qualquer patrimônio na separação total de bens quando ela é exigida pela lei. Ou seja, para aqueles que não precisam de autorização para se casar, ou seja, são menores, são entre 16 e 18 anos, esses é obrigatório a separação total de bens. Então, nesse não vai ter acesso nenhum. E também, para maiores de 70 anos, também é obrigatório o regime da separação total de bens, e aí não tem acesso. Entre 70 e 18, né, pode casar com separação total de bens, mas vai ser herdeiro do mesmo jeito. Tá?
Então, os ascendentes, vamos falar dos pais agora, né? A pessoa falece e é solteira, sem filhos. Deixa o patrimônio e os pais estão vivos. Né? Como naqueles casos que você falou, a pessoa sofreu um acidente, tem patrimônio, sim, mas não tem nem filhos, nem companheiros, os pais são vivos. Vamos dizer que ele deixou 300 mil reais de herança, que o dinheiro é fácil de dividir, né? Então, 300 mil reais. O pai, que é vivo, vai receber 150 mil, mesmo que esteja divorciado da mãe, não tem problema nenhum isso. E a mãe, que é viva, vai receber 150 mil. Ok? Fechou? Isso é fácil. Se tiver avô paterno, avó paterna, avô materno, avó materna, não vão receber nada. Recebe só os pais dele. Vamos pegar outro caso. Porque o descendente tem vários irmãos, né? Eu tenho vários filhos, eu faleço. E um filho meu já morreu antes de eu falecer. Os filhos dele vão receber por ele, ok? Que eles chamam recebimento por estirpe. Só que isso não acontece na linha ascendente, aqui para cima não acontece isso. A pessoa deixou 300 mil reais de patrimônio. O pai faleceu. Então, ele poderia receber, quem receberia? Poderia receber os pais dele no lugar dele, se fosse na mesma lógica dos filhos, não é isso? Não. A mãe vai receber os 300 mil. Ok? Então, se o pai faleceu, é a mãe que recebe tudo, não vai para os pais dos pais dele. Outra coisa, aqui o falecido deixou 300 mil. O pai faleceu, a mãe faleceu. Depois a gente vai colocar tudo isso desenhado para vocês. O avô paterno também é falecido, mas a avó paterna está viva. E o avô materno está vivo, a avó materna também está viva. Então vamos lá. O cara faleceu, o avô morreu, o pai morreu e a mãe morreu. Vai para os avós. Só que o avô paterno também já morreu. Então a avó materna vai receber 150 e os avós do outro lado vão receber 150. Então, gente, nós conseguimos agora esgotar o assunto com relação à herança pelos ascendentes, ou seja, pai, mãe, avô e avó. E numa próxima oportunidade a gente vai falar sobre a concorrência entre o cônjuge sobrevivente e os ascendentes. Obrigada pela companhia, até a próxima. Um grande beijo para Isabel Rego, lá do Estúdio Dona. Um beijão também para o Joel, para a Mônica Coutinho e a Simone Lemos, a Amanda, e que fazem parte lá da Casa Comfort, que é um espaço maravilhoso que vocês precisam conhecer, excelente para a saúde. Ao Dr. Olavo Costa, responsável pelo meu sorriso, cirurgião dentista, e a Goldfinger, ótica e joalheria. Um beijo para todos vocês, muito obrigada, até a próxima.